Fala pessoal, beleza? Bruno Damasio, canal Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escolher bons instrumentos para sua pesquisa. Se você trabalha com pesquisa quantitativa e principalmente se você trabalha com seres humanos, você sabe que todas as vezes que você está elaborando um projeto de pesquisa, você precisa, escolher quais são os instrumentos que vão representar os construtos que você está querendo trabalhar, que você está querendo pesquisar. A etapa de escolha dos instrumentos é uma das etapas mais importantes da sua pesquisa. Por quê? Porque se você errar nessa escolha, não tem condições do seu projeto funcionar, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, como escolher bons instrumentos de pesquisa. Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa, que eu acho que é importante a gente destacar aqui é que é a noção, na verdade, de que os instrumentos que a gente utiliza, eles são sempre uma aproximação do fenômeno que a gente está querendo investigar, tá? Ou seja, o instrumento ele precisa ser entendido, como um proxy do fenômeno psicológico que a gente está trabalhando. E por que isso é importante? Por que essa noção, é importante? Porque a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nenhum instrumento ele vai ser capaz de dar conta, com perfeição, de medir determinado fenômeno que você está trabalhando. Tá? Então, os instrumentos eles vão ser sempre, sempre, sempre uma aproximação, de modo que o fenômeno sempre é muito mais complexo do que o instrumento é capaz de dar conta, e o instrumento também pela própria natureza da construção dele, ou pelo próprio tipo, da forma como esse instrumento é capaz de coletar a informação. Muitas vezes a gente trabalha, com instrumentos do tipo Likert, a gente sempre vai ter erros de medida associados, tá? Então nenhum instrumento é capaz de representar com perfeição o construto que você quer trabalhar. Só que dentro disso, vão existir instrumentos que são melhores e vão existir instrumentos que são piores, Então o que é que você precisa, estar atento nesse momento? Bem, a primeira coisa é que você deve buscar instrumentos que estejam em consonância com a teoria que você quer trabalhar, tá? Na psicologia, isso acontece com muita frequência, e eu acredito que em outras áreas também, é o fato de que muitas vezes a gente tem, um determinado fenômeno psicológico que é representado, por diferentes autores de diferentes formas. Ou seja, a concepção teórica, de diferentes pessoas sobre um determinado fenômeno varia substancialmente. Então, quando você escolhe uma teoria, para explicar aquela o seu fenômeno que você está trabalhando, é extremamente importante que depois que você vai, escolher os instrumentos para dar conta desse fenômeno, esses instrumentos eles estejam relativamente ou muito, encaixados com a teoria que você escolheu. Tá? Mas aí mora um perigo, Por quê? Porque muitas vezes os autores que desenvolveram alguma determinada teoria não desenvolveram também a medida, não desenvolveram um instrumento para dar conta dessa teoria, Então é normal, é relativamente comum você encontrar, um instrumento que diz que mede determinada coisa, só que ele mede essa coisa não na perspectiva do autor que você escolheu, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, Por exemplo, resiliência, tá? Resiliência na psicologia é um conceito, que vai tentar explicar, a forma como as pessoas, passam por adversidades, e não sofrem tanto com isso, são capazes de lidar com as adversidades, muitas vezes aprender com elas e se desenvolver com essas adversidades. Existe uma grande briga teórica, que na verdade não é uma grande briga teórica, mas enfim, existem diferentes perspectivas teóricas que dizem que a resiliência ela é um combo, um combo é um resultado, na verdade, que deriva de um combo de coisas, Esse combo de coisas envolve tanto as características da pessoa, como por exemplo características de personalidade, mas também depende muito do contexto qual a pessoa está inserido. Ou seja, vai levar em consideração, esse desfecho que seria a resiliência, levaria em consideração tanto as características da pessoa, como o contexto qual essa pessoa está inserido, como por exemplo, todos os fatores de risco as quais essa pessoa vivencia, todos os fatores de proteção as quais essa pessoa vivencia, e a sua própria característica enquanto pessoa, podendo ser fator de risco
ou de proteção para o desenvolvimento de um desfecho resiliente frente a uma determinada situação. Outros autores, né, têm uma perspectiva de dizer que a resiliência, né, é uma característica que é muito, muito fortemente individual. Ou seja, eles colocam uma ênfase, né, numa capacidade que algumas pessoas teriam em detrimento de outras. Para essa perspectiva, a literatura chama mais de ego resilience, né, resiliência do ego. O que acontece? Muitas vezes, né, os autores eles trabalham com perspectiva mais ampla, mais contextual, de imaginar, né, ou de teorizar, né, que a resiliência ela é composto não só pelas características do indivíduo, mas por todo o contexto no qual esse indivíduo está inserido, né? Só que muitas vezes os instrumentos eles fazem perguntas que claramente levam a entender que a resiliência ela é uma característica individual, como por exemplo, quando estou passando por dificuldades, eu sempre encontro uma saída. Não me abalo facilmente quando tenho problemas na minha vida. Se eu estou passando por uma situação difícil, encontro várias formas de resolvê-las. Então veja, esses itens aqui, eles colocam, né, o desfecho sempre numa característica da pessoa. Eu consigo, eu posso, eu supero. Então, se você está trabalhando na sua fundamentação teórica, né, uma teoria contextual, é muito difícil de você utilizar, né, instrumentos que falam de uma, entre aspas, de uma força pessoal, tá? Isso é só um exemplo para você ir entendendo o que é que eu estou querendo dizer. O segundo exemplo, burnout, tá? Burnout, ele né, é uma síndrome ocupacional que é oriunda, né, de um estresse prolongado no trabalho, e esse estresse prolongado, quando ele não é resolvido, ele começa a dar uma série de consequências, né, podendo levar o indivíduo ao burnout, né, também chamado de síndrome do esgotamento emocional, síndrome do esgotamento profissional. Bem, geralmente, né, a maioria das teorias do burnout vai dizer que o burnout é dividido em três facetas: exaustão emocional, despersonalização, que são sentimentos de distanciamento, de frieza, de afastamento com as pessoas às quais você precisa lidar no trabalho, e uma baixa realização profissional. Então, esses três fatores, na teoria do burnout, são muito consagrados, muito fortes. Só que existem alguns instrumentos que, quando a gente vai realizar as análises fatoriais, ele subdivide, né, a estrutura do burnout em quatro facetas. Por exemplo, tem um instrumento espanhol que ele coloca um fator de culpa no burnout. Culpa, sentimento de culpa por não estar conseguindo performar bem o trabalho. Então veja que essa teoria, né, que insere um fator extra no burnout, ela ela não é majoritária, né? Então, assim, os autores desenvolveram essa teoria e desenvolveram um instrumento para dar conta dela, mas se você escolhe, né, esse instrumento espanhol de burnout que é validado para o Brasil, você vai ter que entender que ficaria muito difícil você utilizar a teoria, né, de três fatores na sua pesquisa, tá? Outro exemplo, né? Só para fechar esse tópico aqui. Bem-estar, qualidade de vida, por exemplo. Cara, bem-estar existem dezenas de tipos de separações, de definições de bem-estar possíveis e imagináveis. Bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico, bem-estar hedônico, bem-estar eudaimônico, bem-estar social. Aí, por exemplo, dentro do bem-estar subjetivo, né, que é dentro do bem-estar psicológico, existem uma série de facetas dentro desse bem-estar. Então, quando você diz que você vai trabalhar com um tipo de bem-estar, você obviamente vai precisar escolher um instrumento que seja capaz de representar isso, né? Você, por exemplo, não pode estar falando sobre bem-estar psicológico na sua pesquisa e inserir um instrumento de bem-estar subjetivo ou o contrário, né? Então você precisa ter muito cuidado com essas escolhas, tá? E na medida em que você escolhe, por exemplo, uma perspectiva para falar de bem-estar subjetivo, você tem que encontrar os instrumentos que vão dar conta de responder a essa perspectiva, porque existem muitas variações, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por mais que pareça óbvio, isso é extremamente frequente. Muitas vezes as pessoas elas não leem
os itens, tá, do instrumento que você está escolhendo, tá? É extremamente importante que quando você escolha uma medida, você leia, né, detalhadamente cada item para você saber o que é que você está perguntando. Tá? O que é que você está perguntando? É importantíssimo que você conheça a teoria de base que fez com que aquele instrumento surgisse, né? Ou seja, que deu origem àquele instrumento. Tá? Então, não esqueça disso, por mais óbvio que pareça, tá? Isso é óbvio, mas esse erro é frequente, beleza? Então, agora a gente vai passar para o segundo ponto. Imagina que você escolheu um determinado instrumento, né, para você utilizar no seu estudo. Faça essa pergunta, tá? O quanto essa medida é utilizada, tá? Se você, por exemplo, né, tá escolhendo uma medida que foi validada há 10, 12, 15, 20 anos, faça uma busca na literatura para ver, né, o quanto esse instrumento ele é utilizado ou não, tá? Eu costumo dizer, né, que a literatura ela é como se fosse um organismo vivo, né, que é alimentado, que é pensado, que é organizado por meio de milhões e milhões de pesquisadores ao redor do mundo, tá? Então, em certa medida, a literatura ela tem uma inteligência própria. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você, né, pega um instrumento que é muito antigo, por exemplo, muito antigo que eu estou falando assim, ele já tem uma certa trajetória, ele já tem 10 anos, por exemplo, de existência, e esse instrumento é pouquíssimo utilizado, é pouquíssimo citado, você já deve acender um sinal de alerta aí, tá? Por quê? Porque a literatura, como eu falei, ela tem uma inteligência própria, tá? É muito difícil que você tenha, né, um artigo bom, um paper bom, um instrumento bom, que esses milhões, né, de pessoas, né, que fazem parte que constroem, né, a literatura, que constroem a estrutura científica, todas essas pessoas resolveram ignorar um determinado instrumento, tá? Então, por exemplo, se você tem um instrumento que é muito utilizado, você tem um outro instrumento, né, da mesma época, do mesmo ano, que é pouco utilizado, dê uma olhada, tá? Dê uma olhada. Não é regra, tá? Que um instrumento que é pouco citado, que é pouco utilizado é ruim, tá? Mas isso é um critério para você dar uma olhada, você olhar as propriedades psicométricas dessa medida com bastante cautela, beleza? É, Bem, agora a gente vai falar sobre exatamente as propriedades psicométricas, né, da medida. Como é que você sabe, né, que uma medida ela é boa, né? Como é que você sabe se você vai, né? Vamos pensar assim, como é que eu posso antecipar se eu vou ter, né, problemas ou não com esse instrumento que eu escolhi? Bem, a primeira coisa, né, que vale ressaltar é o seguinte: quando você escolhe, né, instrumentos antigos, né, então antigos que eu estou falando é 15, 20 anos, tá? Já agora, nos anos 2000, tá? Mas assim, há uns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, os instrumentos em geral eram muito grandes, tá? Existiam muitos itens, existiam muitos fatores. Por quê? Porque se acreditava, né, que quanto maior fosse a medida, mais fortemente o traço latente, né, que estaria sendo investigado, mais fortemente esse traço latente estaria sendo coberto, né, ou seja, né, a gente ia ter muitos itens e esses itens iam cobrir, né, tudo possível e imaginável sobre o traço. Bem, com o avanço, né, dos procedimentos de análise de dados, né, com essa literatura psicométrica ficando cada vez mais robusta, o que a gente sabe hoje, né, é que muitas vezes, na maioria das vezes, um instrumento que tem um número muito grande de itens, ele vai tender a ser muito instável, tá? Então, por exemplo, você tem dezenas e mais dezenas de itens com vários e vários fatores, é muito improvável, né, que essa estrutura fatorial ela se replique nos mais variados estudos, tá? Então, assim, estrutura fatorial de instrumentos grandes é um problema, tá? Um outro ponto importante, instrumentos muito grandes, em geral, vão ter uma redundância de conteúdo absurda, tá? Então, por exemplo, muitos itens que perguntam a mesma coisa, com pequenas mudanças de palavras, tá? E redundância de conteúdo traz muito problema, tá? Nas análises fatoriais, principalmente análises fatoriais confirmatórias, né? Que leva muito em consideração essa sobreposição do conteúdo nos itens, tá? Então, não é raro, né? Você encontrar instrumentos que são muito grandes, que tenham uma péssima estabilidade fatorial, ou seja, né, os achados nunca batem entre os mais diferentes estudos,
que os índices de ajuste desses instrumentos sejam muito ruins, tá? Então, se possível, se você tiver condições, se você tiver diante, né, de uma situação onde você vai ter instrumentos mais curtos e instrumentos mais longos, possivelmente você vai ver que instrumentos mais curtos eles vão tender a ter melhores propriedades psicométricas, tá? Bem, um outro ponto importante aqui, né, é o seguinte, ó, quando você se depara, né, com estudos de validação antigos, né, você vai ver que as técnicas utilizadas geralmente eram muito ruins, tá? Principalmente é o que a gente chama de técnicas de retenção fatorial, ou seja, o critério que a gente escolhe para dizer quantos fatores um instrumento deve ter, tá? Muita gente, muita gente faz análise fatorial no SPSS. E o SPSS é um péssimo software para realizar análise fatorial. Por quê? Porque o critério de retenção fatorial do SPSS é muito ruim. É o primeiro que foi desenvolvido e é muito atrasado. Tá? Que é o que a gente chama de eigenvalue maior que 1. Né? Então, assim, todas as vezes, né, que os pesquisadores eles escolhem, né, o número dos fatores baseado no critério do eigenvalue maior que 1, existe uma grande chance, né, dessa análise dizer que o instrumento ele precisa de um número de fatores maior do que é o correto. Tá? Ou seja, né, os instrumentos eles vão tender a ter um número de fatores inflados, tá? Que é o que a gente chama de superestimação dos números de fatores. Tá? Então, assim, quando a gente tem, né, esse problema da superestimação do número de fatores, você vai ter uma teoria, né, que vai dizer que o seu fenômeno ele é composto, né, por, digamos, X facetas, só que essas facetas, na verdade, elas poderiam, ou na verdade deveriam ser menores. E aí você acaba criando teorias complexas, né, com facetas que não têm esse poder de explicação, que na verdade não deveria existir, e obviamente, né, toda a construção teórica, toda a mensuração, ela fica comprometida, tá? E aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você, né, está olhando estudos de validação de instrumentos e esses instrumentos eles são longos, tá? Muitos itens, muitos fatores. Se esse instrumento ele foi validado utilizando o SPSS, atenção, tá? Muito provavelmente você está diante de um artigo onde a estrutura fatorial é maior do que deveria ser, ou seja, né, por exemplo, você vai ter ali 6 fatores, digamos, quando na verdade, se você utilizar as técnicas melhores, você poderia ter 3, 4, 2, tá? E obviamente, né, se essa estrutura ela tá problemática, você não vai encontrar ela no seu estudo, tá? Então fique atento a isso. Bem, um outro ponto importante, né, é você dar uma olhada, né, no quanto esse determinado instrumento que você está trabalhando, né, o que você pretende trabalhar, o quanto ele já foi validado em outras culturas, tá? Por quê? Validação transcultural de medidas, né, é um excelente termômetro, né, para que você possa avaliar com bastante clareza o quanto o instrumento que você está querendo trabalhar ele é bom, ele é estável, tá? Então, por exemplo, imagina que você está querendo trabalhar com uma medida X e essa medida ela já foi validada nos Estados Unidos, Itália, Canadá, Chile, Equador, Brasil, Portugal, por exemplo. Então, imagina que já é um instrumento que tem várias validações mundo afora. O que é que você deve fazer, tá? Você deve baixar cada um desses artigos de validação da medida, tá? Nos diferentes países e você deve comparar a estrutura fatorial desse instrumento, tá? Por quê? Porque se esse instrumento ele for muito instável, se não tiver uma razão cultural clara que faça com que para diferentes países o fenômeno mude a sua estrutura, você está diante de um instrumento ruim, tá? Então, faça isso, tá? Faça uma grande revisão da literatura sobre o instrumento que você está escolhendo, tá? Porque você vai se proteger muito, tá? Muito, muito, muito. Se você estiver, né, trabalhando com um instrumento que foi construído no Brasil, é relativamente raro, né, que você vai encontrar
vários países utilizando uma medida que foi desenvolvida aqui, né? Em geral, isso não acontece. Se aconteceu, ótimo. Se você encontrou, né, instrumentos que outros estudos que estão utilizando essa medida que foi desenvolvida aqui, beleza, você dá uma olhada, tá? Nessas publicações internacionais também. Mas se você não encontra, né, ou seja, se é um instrumento local que ainda não foi ampliado, né, não foi divulgado muito fortemente internacionalmente, você precisa dar uma olhada nesse instrumento aqui em relação a todos esses outros pontos que eu falei. Cara, será que esse instrumento aqui ele é muito grande? Como é que ele foi validado? Ele foi validado no SPSS ou ele tem técnicas de validação mais fortes? É, tem índices de ajuste nesse instrumento? Por exemplo, foi realizada uma análise fatorial confirmatória, né, para me dizer se essa estrutura fatorial tem bons índices de ajuste ou não. Né? Por que é relativamente importante isso? Tá? Porque antigamente, né, as pessoas faziam análise fatorial exploratória e para dizer, né, se um fator funcionava ou não, eles faziam apenas, né, uma avaliação da fidedignidade, geralmente um alfa de Cronbach, né? Só que, pessoal, hoje em dia, né, você avaliar a qualidade de uma estrutura fatorial apenas com o alfa é muito pouco. Tá? Já existe uma série de ferramentas que vão trazer muito mais informação do que uma simples medida de fidedignidade. Tá? Então, o SPSS ele não traz essas informações robustas, mas programas como Factor, por exemplo, trazem informações muito fortes, né? Como por exemplo, a estrutura do fatorial é replicável ou não, o quanto essa estrutura é replicável, traz os índices de ajuste, tá, da estrutura fatorial exploratória, coisa que há pouco tempo atrás pouquíssimas pessoas usavam, hoje já está se tornando um padrão. Então o que é que acontece? Se você tem, né, um instrumento que foi validado só com análise fatorial exploratória e com técnicas antigas, você vai ter uma limitação muito grande nas informações que você vai poder avaliar. Mas obviamente, né, se você souber que esse instrumento, por exemplo, ele foi validado com SPSS, já fique atento que possivelmente você vai estar diante de um instrumento com estrutura fatorial problemática, tá? Se você tiver muitos fatores. Se você, né, por outro lado, tem uma validação que já usa análise fatorial confirmatória, isso já é melhor, né, porque você vai ter acesso, né, ao que a gente chama índices de ajuste, e esses índices de ajuste, né, vão trazer muito mais informação do que uma simples análise de fidedignidade, tá? Como eu mencionei, índices de ajuste também podem ser implementados dentro da análise fatorial exploratória, só que pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? Por isso que geralmente nos artigos, principalmente nos artigos nacionais, você vai encontrar índices de ajuste em análises fatoriais confirmatórias, tá? Então, se você tiver essa informação, você sabendo interpretar esses índices de ajuste, vai lhe dizer, né, o quão provavelmente boa vai ser a estrutura dessa medida na sua pesquisa também, beleza? Se você, né, ainda falando de instrumentos nacionais, se você está trabalhando com instrumento nacional, você deve, né, em certa medida, fazer uma varredura, né, de pesquisas que utilizaram esse instrumento para avaliar aquelas duas questões. Esse instrumento é bem utilizado aqui no Brasil? Ou dois, a estabilidade desse instrumento aqui, como é que é? Ela é boa ou não, tá? Muitas vezes aqui no Brasil, né, quando os autores escolhem utilizar um instrumento, né, que eles, enfim, escolheram um instrumento e resolveram utilizar, muitas vezes eles não fazem, né, a avaliação das propriedades psicométricas na sua própria amostra, né? Eles simplesmente dizem assim, não, tudo bem, a validação é essa, então eu vou utilizar essa estrutura e acabou. Obviamente isso é um problema, né? Porque não, o fato de ter encontrado, né, uma determinada estrutura numa amostra X não quer dizer, né, que, primeiro, que essa estrutura é boa e segundo, que essa é a estrutura que você vai ter, né, como adequada para a sua amostra, né? Então, assim, talvez você não encontre, né, aqui no Brasil muitos estudos, né, que fazem essa avaliação das propriedades psicométricas de um determinado instrumento que já foi desenvolvido aqui dentro, né? As pessoas simplesmente usam tal qual ele é. Mas se você encontrar, né, instrumentos para que você possa, estudos para que você possa comparar essas propriedades psicométricas, cai bem, tá? Então, assim, antes, né, só para finalizar esse vídeo, antes de você
escolher, né, de fato o instrumento que você quer, né, para sua pesquisa, faça essa busca, tá? Utilize de preferência, né, se você tiver tempo, disponibilidade. O ideal seria você fazer uma revisão sistemática da literatura, né? Porque aí você garante que não vai passar nada, né? Que você vai conseguir levantar todos os artigos de interesse. Mas se você não tiver com tempo, com disponibilidade de fazer essa revisão sistemática, você pode fazer, né, buscas nas bases de dados, até mesmo no próprio Google acadêmico, né, colocando o nome do instrumento entre aspas, tá? Porque aí o Google e as bases de dados vão considerar o termo inteiro, tá? Então, por exemplo, se você quer buscar artigos que falam sobre é, Maslach Burnout Inventory, tá? Se você colocar entre aspas, ele só vai achar artigos que tenham esse termo completo. Se tivesse só, por exemplo, Burnout Inventory sem Maslach, ele não vai considerar, tá? Então coloque o nome do instrumento entre aspas que você vai encontrar facilmente várias e várias e várias publicações que utilizaram a medida do seu interesse, beleza? Então, era isso, tá? Se você tiver dúvidas, outras formas as quais você utiliza, né, para avaliar as propriedades da sua medida, enfim, comentários são muito, muito bem-vindos e é isso. Até o próximo vídeo, fica bem e um grande abraço.